Nessa série, gostaria de vir estar falando a respeito de alguns personagens bíblicos. Hoje estarei trazendo a respeito de Tito. Tito foi um dos principais companheiros do apóstolo Paulo na obra missionária. Era grego e talvez tenha sido o primeiro gentil a trabalhar com Paulo, como companheiro e colaborador, assim como Timóteo. Tito foi porta-voz e representante de Paulo nas congregações que ele não conseguia visitar, e parece ter substituído Timóteo como porta-voz à igreja de Corinto. Não se conhece nada sobre a origem e o passado de Tito. Provavelmente ele se converteu a Cristo em Antioquia, através do ministério do apóstolo Paulo, quando este auxiliava Bernabé no início da igreja nessa cidade, ou talvez até tenha se convertido na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Infelizmente, não há uma conclusão exata sobre isso. Tito é visto pela primeira vez em 49 d.C., quando Paulo e Barnabé o levaram para Jerusalém para o primeiro concílio da igreja que aconteceu lá. Houve uma discussão sobre se a lei da circuncisão deveria ser guardada ou não por todos os cristãos, inclusive os gentios. A igreja em Antioquia vinha aceitando gentil sem exigir que fossem circuncidados. Muitos judeus cristãos, entretanto, insistiam que, a não ser que os gentios fossem circuncidados, eles não poderiam ser aceitos. Evidentemente, Tito era o único gentil na reunião em Jerusalém, onde a questão seria decidida, e representava um grande número de gentios convertidos cuja fé estava em risco. Paulo dizia que aqueles que obrigavam a circuncisão dos gentios eram falsos irmãos que se filtravam para espiar a liberdade que temos em Cristo a fim de nos conduzir à escravidão. Paulo ainda declara que o foco daqueles que estavam trazendo essas contendas era de forçar Tito a se circuncidar, mas Paulo e Tito não cederam sequer um instante. Gálatas 2, 4, 5. Como resultado, a Conferência de Jerusalém terminou com a definição de que os cristãos gentios não precisavam se circuncidar. As mensagens aos Coríntios indicam que Paulo teve uma série de experiências frustrantes com a igreja em Corinto. Essas aparentemente ocorrências durante a estadia de Paulo de 1 ano e meio em Corinto, antes dos 2 anos que ele passou em Éfeso. Durante a terceira viagem missionária, embora não haja a menor alusão a estes problemas, no relato de Atos, a igreja em Corinto era uma igreja que possuía muitas discórdias entre os irmãos e também uma grosseira imoralidade. Após várias tentativas de lidar com estes problemas e uma visita pessoal, Paulo provavelmente enviou instruções por meio de Timóteo, mas ele não as seguiram. Diante disso, Paulo então enviou Tito para ensinar o que eles precisavam aprender. Pouco se sabe sobre o que Tito fez.